Justamente hoje nós vamos cuidar dos efeitos de como reconhecer um laudo arbitral estrangeiro. E antes disso, para começar, eu queria dar algumas palavras sobre o contexto, sobre o que significa ter um laudo estrangeiro na mão, o que fazer com ele, como executá-lo em um outro país. Então, a questão da circulação das decisões faz parte do que nós comumente chamamos de cooperação jurídica internacional, que é esse intercâmbio entre os Estados. Os Estados são independentes, têm, por conta da sua soberania, são os que cada Estado define como é que funciona o seu poder judiciário, qual é a amplitude dessa jurisdição, e nós precisamos ter um modo de convivência para quando houver algum ato ou decisão de um juiz de um outro Estado, como é que isso se traduz aqui? Os laudos arbitrais estrangeiros, porque equiparados à sentença judicial, entram nesse bolo, entram nesse conjunto que faz parte da cooperação jurídica internacional. As autoridades também trocam informações, há várias maneiras de se cooperar. Mas o que nos vai interessar aqui é a parte relativa às sentenças. E nós temos basicamente 3 tipos clássicos de cooperação jurídica internacional. O cumprimento de cartas rogatórias, que também pode fazer parte indiretamente de uma arbitragem, pode haver necessidade no curso de uma arbitragem de uma diligência em outro país, dependendo das circunstâncias, o judiciário pode determinar aquilo, mas de um país para o outro, sempre é preciso que essa comunicação seja feita através de cartas rogatórias, para citar alguém, para intimar, para fazer uma prova, e cada país tem uma sistemática para isso. As decisões estrangeiras e os laudos, repito sempre, são equiparados a essas decisões, para elas terem o seu reconhecimento, para elas serem executadas, elas vão ter que ser homologadas. Aqui eu estou fazendo um pano de fundo da situação no Brasil, e agora, de uns anos para cá, nós temos uma nova modalidade de cooperação que é o auxílio direto. A cooperação jurídica internacional clássica se dava através de uma ordem do juiz estrangeiro ser transmitida, e aí ia para o Ministério das Relações Exteriores daquele país, que se comunicava com o nosso, chegava aqui. Depois, com as iniciativas especialmente da Conferência da Haia, se começou a trabalhar com o que a gente chama de autoridades centrais. Hoje é muito comum haver convênios bilaterais que estabelecem uma autoridade central, que estabelecem quem no país estrangeiro recebe esses documentos, dá andamento à cooperação. No caso do Brasil, a autoridade central principal é o DRCI, do Ministério da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. E nos últimos tempos se sentiu em algumas áreas a necessidade de uma cooperação mais rápida. Essa é a ideia do auxílio direto. Em vez de se pedir uma ordem no juiz estrangeiro e esperar ela tramitar, pede-se a ordem diretamente naquele país em que se quer a medida. Ora, para isso é preciso ter uma convenção, um escopo muito definido. Um exemplo no Brasil, que está muito em evidência, é com relação à Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro de menores, que
se o pai ou uma mãe foge para cá com o filho, ao invés de se aguardar a decisão do juiz estrangeiro, é possível fazer esse pedido aqui diretamente. Essa é a terceira modalidade de cooperação. Já entrando nas sentenças estrangeiras, que, de novo, são importantes, é importante estabelecer como é que se procede a homologação, porque a mesma coisa que é feita para as sentenças estrangeiras, nós vamos fazer nos laudos arbitrais. Cada Estado possui suas regras. Não há, nessa área privada internacional, um lugar de fato internacional que se possa ir para pedir essas coisas. Entre os Estados, há tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, mas na área privada, não. Então, é preciso se promover essa eficácia extraterritorial da sentença. E cada país tem o seu sistema. Outra coisa muito importante é que, nesse momento que a sentença estrangeira é recepcionada, esse é o momento em que o juiz local é obrigado a se dar conta de aspectos do direito do outro país, porque ele vai precisar avaliar algumas coisas que dizem respeito ao direito do outro país, e então nós vamos ter a aplicação indireta do direito estrangeiro. Então, vamos aqui fazer a distinção entre um laudo arbitral e a sentença estrangeira. Uma arbitragem pode ser interna ou internacional. A lei de arbitragem brasileira optou por um critério geográfico. O critério geográfico, ele traz uma série de vantagens. A primeira delas é a certeza. Não há dúvida. Se, independente do que cuida a arbitragem, independente da arbitragem ser no seu âmago internacional, de ser entre partes de diferentes países, de ter por objeto a discussão de um contrato internacional, para o direito brasileiro, se a arbitragem se realiza no Brasil, é interna. Se realiza no exterior, é internacional. Então, se ela se realiza aqui, o laudo é equiparado a uma decisão judicial de primeiro grau e será executada. Cria-se um título executivo judicial. Se o laudo for proferido no exterior, ele é considerado equiparado a uma sentença estrangeira e passa pelo procedimento que passam todas essas sentenças estrangeiras. No nosso sistema, nós temos um procedimento, que é a ação de homologação, e eu friso, a homologação é uma ação. Ela não é um procedimento sem nome. Ela, portanto, um pedido de homologação tem que ter todos os requisitos de uma petição inicial. Tem que ser possível, tem que ter as partes, se avalia a legitimidade, tem que ter procuração. Então, tem a estrutura do pedido, é a estrutura de uma ação. No caso da lei de arbitragem, quais são as regras que cuidam da arbitragem internacional? Na nossa lei, são os artigos 34 a 40, que reproduzem, em essência, a Convenção de Nova York, e nós temos ainda em vigor no Brasil a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial e a sobre validade extraterritorial de laudos e sentenças estrangeiras. Talvez aqui todos tenham ouvido falar muito da Convenção de Nova York, que é uma convenção já bastante antiga, dos anos 50,
sem dúvida, uma das convenções de maior sucesso no plano internacional, na medida em que são poucos os países que não fazem parte da convenção. Dizem que tem 6 ou 7, Burundi é um deles, e eu me lembro que eu dava aula na graduação antes de 2002 e dizia: o Brasil está alinhado com Burundi, porque eles não são parte, nós não somos. Agora somos, já estamos alinhados com o grupo maior de integrantes da convenção. Aí vocês vão me perguntar: ora, por que é que ela entrou em vigor em 2002, ela é de 58? Quanto tempo? E por que eu nunca ouvi falar dessa Convenção Interamericana? Ora, a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Internacional, que é dos anos 70, em uma larga medida, seguiu os cânones da Convenção de Nova York. Só que no caso do Brasil, ela teve um papel muito importante. Porque se não fosse por ela, talvez a Convenção de Nova York ainda não estivesse em vigor. Essa é uma história que remonta, na verdade, ao início do século XX. Nos anos 20, quando se analisavam os protocolos de Genebra, o Clóvis Bevilacqua era o consultor do Ministério das Relações Exteriores, o consultor jurídico, e dava pareceres nessas questões sobre tratados. Ele tinha a visão muito adequada naquela época de que a arbitragem era só uma obrigação, que o fundo da arbitragem era obrigacional e que, portanto, não havia como o resultado desse processo ser equiparado a uma sentença judicial. Era algo de natureza privada e foi contra a convenção da época. Anos depois, quando se negociava a Convenção de Nova York, e o Debrando Accioli, que era, à época, o consultor do MRE, trouxe à baila os ensinamentos de Bevilacqua e ficou contra. Foi contra. Ele era contra a convenção porque ele dizia: eu não posso concordar que o Brasil faça parte de um documento que dá ao laudo arbitral a mesma força de uma sentença judicial. Porque, para mim, para nós, a arbitragem não tem esse condão de gerar algo com essa força. Então, era uma questão de compreensão do Instituto. E aí ficamos nesse limbo, sem Convenção de Nova York. Nos anos 80 para 90, vejam que a Convenção do Panamá é de 75, mas ela só foi ratificada pelo Brasil em 95, 20 anos depois. Ora, o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, sempre que se falava, o Brasil tem que ir, tem que assinar, tem que aderir à Convenção de Nova York. E havia esse movimento contrário, tendo em vista aqueles pareceres negativos. O Ministério das Relações Exteriores tomou um outro rumo. Eles disseram: vamos aprovar a Convenção do Panamá. Ninguém estava reparando em Nova York. Contra Nova York havia pareceres contrários. Se fez um parecer favorável ao Panamá, se aprovou em 95, 96 a Convenção do Panamá. Quando isso passou, se foi ao Congresso e disse: olha, agora, a Convenção do Panamá é quase igual a de Nova York. Se vocês são a favor do Panamá, não há por que ser contra Nova York. Além do mais, depois de 96, com a lei de arbitragem, já não havia mais o óbice do passado, porque agora a lei em vigor dizia que o laudo arbitral é sentença. Então, com isso, em 2002, afinal, entramos aqui no sistema global da Convenção de Nova York. Então, saiu a lei em 96, começou a arbitragem a caminhar, não foi fácil. Por quê? Logo, em 95, a lei é de 96, um pouco depois, mas já em 95, entrou no Supremo Tribunal Federal e, à época, a competência originária para análise de sentenças estrangeiras para o pedido de homologação era o Supremo Tribunal Federal, que cuidou dessa matéria
de 1934 a 2004, iniciou-se um caso de sentença estrangeira vinda da Espanha em que se arguiu um incidente de inconstitucionalidade, dizendo que a lei de arbitragem feria o princípio constitucional, a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional. Ficou essa celeuma, parou tudo, a arbitragem não estava andando. Na época, o ministro Nelson Jobim pediu, no Supremo naquele momento, não havia maioria pró-arbitragem. O ministro Nelson Jobim pediu vista e ficou olhando para o processo 5 anos, nada de trazer de volta ao plenário. Vejam que só foi julgado em 2001. Só a partir de 2001, a partir do julgamento desse caso, é que se dissiparam todas as dúvidas sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem e as coisas foram adiante. E aí foram adiante com bastante velocidade. Como eu estava dizendo, a homologação ela era da competência do Supremo e passou para o STJ com a emenda constitucional 45. Na época do Supremo, ainda havia um outro problema relativo à homologação dos laudos arbitrais estrangeiros. Antes da lei de arbitragem de 96, ainda, lembrem-se do que eu falei do Bevilacqua, dessa questão da natureza do laudo arbitral ser considerado como uma obrigação e não uma sentença, não ter natureza judicial. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entendia que quando houvesse um laudo, ele não podia executar o laudo. Ele só podia executar a sentença que reconhecia o laudo. E por isso se dizia que nós tínhamos um sistema de dupla homologação. Uns carimbos sem fim, né? Porque você fazia uma arbitragem em Paris, ia para a Justiça Francesa, por ser Paris a sede da CCI, eles estão muito acostumados com a arbitragem, era um mero carimbo, mas era um carimbo necessário, porque o que era homologado era a sentença que homologou o laudo, e não o laudo em si. O laudo estava dentro daquele pacote. Assim foram as coisas até que a lei de arbitragem estabeleceu definitivamente que o laudo é equiparado à sentença e, portanto, dispensou-se a dupla homologação. Já o Supremo teve alguns casos, mas vejam, a lei é de 96. Até 2001, estava tudo parado por conta daquele caso que eu expliquei que não ia para frente. Então, havia muitas reticências sobre esse assunto. A partir de 2001, a lei pegou fôlego e passou a haver mais laudos. Mas no universo do Supremo, nós temos, nesses 60 anos, uns 20 e poucos laudos. No universo do STJ, que passou a tratar da matéria a partir de 2005, e nós estamos no início de 2014, então temos 8, 9 anos, ele já julgou em torno de 50 casos. Vejam que em menos de 10 anos é mais do que o dobro do que o Supremo fez em 60 anos. Mas isso não é uma característica somente para os laudos arbitrais. Toda a área de cooperação jurídica internacional teve um avanço muito grande. O Brasil abriu as suas portas a partir dos anos 90 aos negócios, a essa globalização. Nada mais natural que nós passássemos a ter mais casos desse dia a dia. Todo mundo hoje viaja, entra aqui na internet, quem está aí com o computador, agora, se se entusiasmar e quiser ir para Paris ainda hoje à noite, dá tempo. Entra na internet, compra um bilhete eletrônico e embarca. Não é? Um cartão de crédito.
Eu nem quero dizer de quando eu sou, mas eu sou de uma época que isso não existia. Não existia. O bilhete de passagem aérea era emitido, a emissão era um acontecimento, a gente mandava buscar. Não tinha isso. De você pegar um bilhete eletrônico, de você pegar o celular e passar pela companhia. Então, também na área comercial, esse avanço, isso representou um grande avanço e um grande volume que não havia. Só para dar a vocês alguns números. Quando o STF era o responsável por essa matéria, quando ele acabou e parou com as homologações, o número estava mais ou menos em 7 mil. O STJ, em 9 anos, já estamos em mais de 10 mil sentenças estrangeiras, a numeração. Então, vejam como as coisas estão avançando com muita rapidez. Quando a matéria era tratada pelo STF, as regras da cooperação estavam, e por conseguinte, as regras para homologação, no regimento interno. Agora, o STJ editou, logo que a matéria chegou a ele, editou a resolução número 9, que contém as regras para a cooperação e tem algumas coisas muito interessantes que servem tanto às sentenças estrangeiras quanto aos laudos arbitrais. Nós já vamos ver o que é isso. Uma questão importante, antes de falar do procedimento, é que havia, e há ainda, uma certa insegurança, porque afinal uma resolução do STJ não é lei, ela pode ser mudada. O que é positivo é que essa resolução representou um avanço nas regras do Supremo, representou a consagração da posição jurisprudencial do Supremo em muitos temas, que muitas coisas não estavam no regimento interno e o Supremo foi julgando, então a resolução número 9 colocou isso no papel. E agora, o novo Código de Processo Civil, votado no Congresso, e parece que agora sai, não sei, parece que vai ter uma vacatio legis de 1 ano. De qualquer modo, acredita-se que até o final de 2014 o Código seja uma realidade. Enquanto o CPC de 73, o CPC atual, tem um artigo para homologação de sentenças estrangeiras, dizendo que todas as decisões estrangeiras precisam ser homologadas, o novo CPC tem um setor, todo um capítulo para a homologação de sentenças estrangeiras, onde, afinal, essas regras da resolução número 9 são incorporadas. Então, esse fator de insegurança vai desaparecer. Nós vamos ter agora uma situação bem melhor. A homologação é uma atribuição do presidente do STJ, já era assim no Supremo, permaneceu no STJ, e ele decide, na maioria das vezes, por decisão monocrática. Vai ao Ministério Público, volta, se não houver impugnação, há uma decisão que, do universo das 10 mil sentenças estrangeiras existentes, a maioria, 80%, são ações de homologação para divórcio. E normalmente as partes estão de acordo porque querem apenas avançar com a sua vida, apenas dar efeitos a uma situação que já se consolidou. Não há contestação. E nesses casos, a decisão do presidente é bem curtinha, é bem simples, analisam-se os requisitos, tem uma frase padrão dizendo que não há contrariedade à ordem pública e homologa. No entanto, no universo dessas 10 mil decisões, em torno de 300 a 400 são SECs, sentença estrangeira contestada. No momento em que um pedido, mais de caráter comercial,
da entrada no STJ para homologação, e a outra parte é citada. Se houver contestação, se ela quiser se opor à homologação, estava no regimento interno, está na resolução número 9, ela é redistribuída a um novo relator e o julgamento se dará pela Corte Especial. E antigamente era no Pleno do Supremo. Isso faz com que as coisas fiquem bastante lentas. Eu posso lhes dizer que da minha compilação de laudos arbitrais, não vi nenhum laudo arbitral que não tenha sido contestado. Então, na verdade, o que a gente tem é um caminho relativamente simples e tido como rápido para as sentenças onde não há contestação, e um caminho muito árduo para aquelas em que há contestação. E, infelizmente, o tempo de demora dessas homologações, principalmente dos laudos arbitrais, está variando entre 3 e 5 anos. Uma ação que é encapsulada, não acontece nada. Você não tem que mostrar nada. Você dá entrada no pedido, você cumpriu os requisitos formais, tem um pouco de discussão sobre a ordem pública, a outra parte contesta aquilo, acabou. Não é um procedimento de conhecimento. Não se faz prova de nada. Não tem que falar mais gente. O MP fala. E taca. E não anda. E leva, às vezes, 2, 3 anos para chegar à Corte Especial, para entrar em pauta. Se qualquer um pedir vista ou sair, entra de novo. A Corte Especial do STJ não se reúne toda hora, ao contrário das turmas. Tem, acho que, uma sessão por mês ou 2. A pauta é extensa, às vezes eles não conseguem acabar a pauta. Então, esse é um ponto que não está muito bom. Realmente, os laudos arbitrais têm sido julgados de forma bastante lenta, na minha opinião. E, ainda que dentro do que se analisa quando se está dentro de uma ação de homologação, o ministro Celso de Mello cunhou essa expressão contenciosidade limitada. Por quê? Quando você entra com uma ação sobre qualquer assunto, você pode discutir tudo do assunto. Quando você entra com a ação de homologação, você não pode discutir tudo. Você tem que ficar naqueles requisitos formais e na ordem pública. Bons costumes de soberania nacional. Acabou. Isso faz com que você não possa rever a prova, você não possa discutir nada. Vejam, o nosso sistema é um sistema de delibação. Isso vem do sistema italiano, delibazione, que é tão somente de você verificar se há uma conformidade. Por uma questão de respeito, por uma questão de cortesia e de cooperação, você não entra no mérito, você não julga de novo, você não ouve a testemunha, você não acha que a testemunha é boa ou é ruim, nada. O documento, o juiz agiu mal, o juiz estrangeiro não avaliou a prova como você queria, acabou. Acabou. E a mesma coisa para os laudos arbitrais. O laudo arbitral estrangeiro vem pronto, não há mais nada a discutir, senão tangencialmente a questão da ordem pública. E aí nós vamos ver aqui algumas questões da ordem pública, porque nos laudos estrangeiros ela é por onde as partes, pelo menos pela parte que está insatisfeita com aquele procedimento, quer, de todo modo, dar um caráter de algo que é contrário à ordem pública. Mas não é. A ordem pública é aquilo que incomoda o sistema de uma maneira absoluta. É aquilo que fere direitos fundamentais. É aquilo que, para nós, seria absolutamente insuportável em termos jurídicos. Isso não quer dizer que uma decisão diferente do que a gente está acostumado é contra a ordem pública. Em absoluto.
Não é. E os judiciários de outros estados têm maneiras diferentes de proceder. Portanto, isso vai ser aceito. Tem muito pouca margem de discussão no curso da ação de homologação. Isso é algo positivo em relação aos laudos. A ação de homologação de um laudo estrangeiro não é um recurso, não é uma maneira de anular o laudo, não é uma maneira de modificar alguma coisa. Ou ele está conforme os requisitos e vai ser deferido para executar, ou ele não está conforme. Mas não vai haver nenhuma discussão sobre o mérito, nenhuma discussão sobre o conteúdo. Claro, sempre há tentativa de se discutir isso através da ordem pública, mas é preciso tomar muito cuidado com isso, e o STJ tem sido bastante cuidadoso nesse ponto, não é? Ele não embarca em qualquer argumento de que aquilo é contra a ordem pública, não. Então, vamos ver aqui quais são os requisitos, quais são os artigos da resolução número 9 que dizem respeito aos laudos arbitrais. Esse primeiro, quarto, ele é um pouco a regra do jogo, né? É preciso homologar. E aí, esses 3 parágrafos do artigo 4º, na verdade, são uma consagração, pelo menos o 1 e o 2, não o 3, do que já acontecia no Supremo. Primeiro, dizer que são provimentos não judiciais é importante porque há lugares em que a decisão não é judicial e nós a respeitamos. Caso típico do divórcio, que no Japão é proferido por uma autoridade administrativa. Também o laudo arbitral entra nesse sentido, porque se houvesse qualquer dúvida sobre a natureza do laudo, ele não é judicial no sentido de que não provém do Poder Judiciário, mas ele é equiparado a isso, pela nossa lei e pela resolução número 9. E outra coisa é a possibilidade da homologação parcial. Às vezes, há mais de um pedido, e pode acontecer de tanto laudo, inclusive o laudo número 1, ele foi homologado apenas parcialmente. É um caso de um laudo arbitral. Para vocês verem como havia uma demanda represada, havia quem estava esperando resolver essa questão Supremo STJ, a sentença estrangeira número 1 é um laudo arbitral. É o pedido de homologação de um laudo arbitral. Então, é possível, e ela justamente teve como resultado uma homologação parcial. O Supremo já tinha entendido que isso era possível, a resolução número 9 veio consagrar isso em termos de regra. E, por fim, a questão da tutela de urgência nos procedimentos de homologação. Esse era um ponto que o Supremo era contra. Antes, se você tinha um pedido de homologação, uma ação de homologação, até o seu final, nada podia acontecer, mas vocês sabem que no curso de uma ação judicial pode haver uma emergência que requer uma tutela de urgência. Isso não era possível. Com a resolução número 9, passou a ser possível. Inclusive, eu vou relatar um pouco mais adiante um caso em que, no curso de um pedido de homologação de laudo arbitral, foi feito um pedido de urgência que foi deferido. Aqui, no artigo 5º, há os requisitos indispensáveis, então esses aqui todo mundo tem que ter, laudo e sentença, haver sido proferido por autoridade competente. Esta competência não é nossa, é a competência de lá. Portanto, é a competência do juízo arbitral. É a competência. É a ideia de que houve a formação correta do tribunal. Isso nos remete um pouco à existência ou não da cláusula. Claro, você só pode recorrer à arbitragem se tiver havido essa escolha
E essa escolha tem que ser clara, tem que ser expressa. Como? Com a cláusula. Então, nós vamos ver que, em vários casos de homologação de laudos, há uma discussão sobre a cláusula, se ela foi assinada, se ela não foi assinada, porque justamente o que dá a competência ao tribunal arbitral é a cláusula. Terem sido as partes citadas, ou haver-se legalmente verificada a revelia. Para o direito brasileiro, só é considerada válida a citação para um processo estrangeiro se ela for feita por carta rogatória. No entanto, para a arbitragem, não. Essa é uma diferença importante. A lei de arbitragem tem um sistema de notificação. Então, no curso de uma arbitragem internacional, pode não ter havido a citação por carta rogatória, que esse laudo vai ser homologado depois. Esse é um ponto para tomar cuidado. Ter transitado em julgado, ser final, no caso do laudo arbitral, estar em condições de ser executado. De um modo geral, os laudos arbitrais são finais, os árbitros determinam as regras, determinam um prazo, o máximo que pode haver pelas partes é algum questionamento que possa esclarecer um ponto, mas ele é final. Uma característica da Câmara de Arbitragem da CCI, Câmara que está localizada em Paris, agora até abriram uma filial em Nova York, é que eles têm um tribunal de apelação, um tribunal da CCI, mas que não é um tribunal de apelação dos laudos, é uma corte que cuida da conformidade do laudo. É para verificar se está dentro do sistema, se está completo, se não faltou nada. E os laudos da CCI têm a característica de só serem finais depois que essa conformidade for determinada. Isso não é difícil de provar, e esse é um requisito também daqueles que, se não estiverem de forma muito clara, podem levar ao indeferimento. Como eu disse, quando eu falei que o laudo arbitral, tanto quanto a decisão estrangeira, tem que cumprir requisitos formais, são esses 4. Esses são os requisitos formais, é só isso. É isso. Mas nenhum deles pode estar de fora. E, finalmente, estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentada no Brasil. Por quê? Porque o tradutor juramentado no Brasil tem fé pública. A consularização desses documentos não é algo bastante burocrático e não é uma coisa fácil, mas é uma etapa intransponível e hoje, graças à internet, o Ministério das Relações Exteriores está bastante organizado, tem um portal consular muito claro, muito interessante, e cada consulado do Brasil, pelo menos nos países que eu andei olhando, também tem no seu site, de forma muito clara, os requisitos. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Consulado Geral do Brasil tem 9 consulados. E eles dividiram os Estados Unidos em estados. Então, para você consularizar uma sentença de Nova York, tem que ser no consulado de Nova York. Se você está na Califórnia, tem lá qual é o consulado que é mais próximo, se não estiver na Califórnia. Eles têm uma lista de estados. Não adianta você estar passando em Nova York, você trouxe a sua sentença, o seu laudo arbitral da Califórnia e quer consularizar lá em Nova York. Não vai dar certo. Então, é preciso se informar, mas hoje isso são informações que estão bastante acessíveis e é bom olhar isso com cuidado. E aqui, a grande exceção, que, como eu disse, tangencialmente entra no mérito, que é não se homologa sentença estrangeira que ofenda a soberania ou a ordem pública, por conseguinte, não se homologam laudos arbitrais estrangeiros que ofendam a ordem pública. Eu queria mostrar aqui alguns dados
Então, como eu disse, desde 2005, são aproximadamente 50 casos. Vejam que a pizza é boa, né? 3/4. Os indeferidos foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 laudos arbitrais indeferidos. Esses são os números das SECs. E, de um modo geral, se pode dizer, afirmar que hoje o STJ respeita os laudos arbitrais estrangeiros, não há dúvida sobre isso. Respeita, portanto, a escolha das partes da arbitragem como modo de solução dos seus litígios. Isso também é importante. Não há uma insegurança, eu tenho um grande negócio, estabeleci que vou fazer uma arbitragem em Nova York. Não vai haver perigo de participar dessa arbitragem, que é lenta, que é cara, e depois ter na mão um laudo que não tem como ser executado no Brasil. Isso não há mais essa questão. Está bastante clara essa posição do STJ, que a gente vê pelo número de laudos, de pedidos de homologação de laudos arbitrais deferidos. Mas, no meu entender, a questão da demora está mais lento do que deveria ser. Por não preencher os requisitos, só isso. Por não preencher os requisitos ou por ser contra a ordem pública. Quer dizer, requisito é fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ou você tem ou você não tem. Se você tem tudo em conformidade, não há muito o que discutir. A questão que gera argumentação é a da ordem pública. E eu vi também, vejam pelos números, como eu estou dizendo a vocês que agora já está em 10 mil, vejam que os números dos indeferidos são números baixos. O que aconteceu? Em 2005, a emenda constitucional mudou a competência do STF para o STJ em dezembro de 2004. Janeiro, tribunal em recesso. Primeira sessão de fevereiro, a questão, o que a gente faz com esses processos que estão aqui? A gente acaba de julgar, os novos vão para lá. Mas e os nossos? Temos um acervo. Decidiram, numa sessão administrativa, que a reforma era de cunho processual e tinha aplicação automática. Fizeram um pacote, botaram num caminhão e empurraram tudo para o STJ. Então, o STJ se viu do dia para a noite com um certo volume de casos de uma matéria que ele nunca tinha julgado. Então, o primeiro ano, assim, vocês vão reparar, se fizerem a pesquisa, que 2005, 2006 não saiu muitas decisões. Estavam um pouco estudando a matéria. A partir, eu diria que de 2006 a 2006, 2007, 2008, assim, foram anos de consolidação, anos que grandes matérias foram discutidas. E agora a gente tem uma posição muito consolidada. Eles olham para trás, eles citam os casos anteriores, eles dizem que já julgaram isso assim, um assado. Então, um pouco que resolveram-se grandes questões. Então, foi mais ou menos nessa época que esses laudos foram indeferidos. Esses do indeferimento. Eu quero, antes de falar disso aqui, eu quero falar, então, um pouco dos laudos agrícolas, como eu chamo. Eu, outro dia, tem um rapaz, Antônio De Castro, que fez uma dissertação de mestrado recente, e ele individualizou, ele tratou, eu achei essa análise muito interessante. Dos 50 laudos, tem uns 15 de commodities. Eu, fazendo a minha pesquisa, identifiquei, esses todos são de algodão. Algodão tem uma característica que existe uma associação, a Liverpool Cotton Association, que hoje se chama Cotton International, que é o lugar por excelência, todo mundo do algodão está lá. Todo mundo do algodão resolve as coisas lá. E eles têm uma câmara arbitral, eles têm uma prática
né? E houve, por parte de exportadores brasileiros, o descumprimento de alguns laudos e esses vencedores dos laudos proferidos nessa associação vieram para o STJ tentar homologar. E tem uns deferidos e tem uns indeferidos. A grande discussão era da cláusula. A cláusula foi ou não foi assinada. O pessoal daqui, na hora de contestar, disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu não assinei essa cláusula. Acontece que esses contratos de algodão são muito rápidos, às vezes são por telefone, é uma prática reiterada. Não existe, muitas vezes, essa formalidade de uma assinatura do contrato. Aliás, cada vez menos, né? O que eu mais gosto é quando alguém diz assim, vamos assinar um contrato em Paris. Para tudo, pega o avião, passa uma semana em Paris, assina formalmente o contrato, negocia, lindo, né? Mas não é assim, é de e-mail, é no calada da noite, eles estão com 5 horas de diferença, a gente acorda cedo, dorme tarde, o dia a dia é de troca de correspondência e escapa. Então, nessa compra e venda de algodão, nem sempre há essa formalidade, o que não quer dizer que essa cláusula não faça parte dos usos e costumes. E aí, se vocês lerem os acórdãos, vocês vão ver que o STJ ora achou que sim, ora achou que não. Agora ele está achando mais que sim do que não. Então ele se preocupa com a ausência da comprovação da assinatura. De outro lado, ele diz, mas a parte compareceu. Tem casos que a parte, apesar de não ter assinado, compareceu à arbitragem, agora perdeu e não quer reconhecer. Então essa discussão em torno da ordem pública, ela é difícil. Toda a discussão sobre esses casos se centrou na questão da ordem pública, se houve ou não a manifestação da vontade. Então, com relação aos laudos arbitrais estrangeiros, a manifestação da vontade, se houve ou se não houve, se foi livre o convencimento, se aconteceu o consentimento, porque afinal, para permitir um juiz privado, uma solução de controvérsias escolhida, você tem que demonstrar que essa escolha foi feita efetivamente. Esse é um ponto bastante discutido na questão da ordem pública. E aí eu vou voltar um pouco em... Ai, meu Deus, até voltar isso aqui. Vamos falar agora um pouco, para terminar essa última sessão dessa minha aula, sobre um pouco de análise econômica das decisões estrangeiras. Na verdade, essa demora, por exemplo, tem um custo econômico. Quando as partes estão negociando, decidir se vão fazer arbitragem no Brasil ou em outro lugar, pesa o fato de que se você fizer no exterior, depois a homologação é um pouco lenta. Isso pesa. Isso são questões que são levadas em consideração na decisão da escolha do lugar da arbitragem. Então, agora, vejam, até a resolução número 9, quando você começava uma homologação, enquanto não acabasse, nada acontecia. A resolução número 9 permitiu a tutela de urgência. Então, teoricamente, você pode ter um efeito logo que você começa esse pedido. E isso causa ao devedor uma situação difícil. Ora, se você, devedor, sabe que foi iniciado uma ação de homologação de um laudo arbitral estrangeiro, mas sabe que isso vai levar uns 3, 4 anos e que isso não vai lhe abalar, você tem fôlego para seguir nos seus negócios. Se, no entanto, na hora que é feito o pedido de homologação, o credor, o autor da ação de homologação, tem elementos, faz o pedido da tutela de urgência e penhora os seus bens, aí demorar já não é tão interessante. Então, vejam como as coisas mudaram de lado graças a essa questão.
Então, no STF, havia total negativa a esses pedidos, e no STJ se permitiu expressamente. Não é que seja fácil. O STJ permitiu, desde que presentes o fumus e o perículo. Tá? E aí, a grande maioria dos pedidos foi indeferido. Vou falar em números de novo. Números. Quando eu fiz esse slide, as sentenças estrangeiras estão mais ou menos em 8.500. Agora a gente já está para mais de 10.000. O total de requerimentos de cautelares girava em torno de 84, agora deve estar umas 90, 95. Ora, gente, é 1%, é pouco, o pessoal não requer muito. Até porque a prova tem que ser robusta, da urgência e do perigo. Desses pedidos, também 82% do STJ indeferiu. Então, aliás, eu tenho um caso de um laudo arbitral estrangeiro em que houve o pedido e foi deferido. O resto, alguns laudos, algumas ações de homologação de laudo estrangeiro, houve o pedido da tutela de urgência e eles foram indeferidos. Então, é pouco. Como o universo dos laudos é em torno de 50, 60, e os pedidos foram em torno de 5, 6, vejam que, no caso dos pedidos de homologação de laudo, se pede mais do que nos casos de homologação de outros assuntos, onde nós temos em torno de 10.000 pedidos de homologação e tão somente uns 80 ou 90 pedidos de tutela de urgência. Então, o pessoal da arbitragem está mais alerta, precisa mais de uma medida de caráter urgente. E aqui, só para mostrar quais foram os casos, uma investigação de paternidade, um divórcio, uma adoção de menor, um caso comercial, porque se impediu a alienação de um imóvel para garantir a futura execução, e aqui, o único caso da arbitragem, a sentença estrangeira 5692, no que foi pedido um arresto de bens para garantir a futura execução do laudo, e foi deferida. Agora eu estou mostrando a vocês os indeferidos, e os indeferidos são interessantes, esse 8242 é interessante, porque eles queriam, com a homologação, que se suspendessem ações que corriam no judiciário brasileiro. Ocorre que nós não temos, no Código de Processo, nenhuma medida sobre litispendência no plano internacional. No plano interno, claro, se entra com uma ação no Rio e outra em São Paulo, só uma das duas vai prevalecer. Não vão correr duas ações sobre a mesma coisa. Mas no plano internacional, não. Pode ocorrer de ter uma ação igual correndo em outro juízo, de ter um laudo, de ter um tribunal arbitral julgando o caso e a parte, ao mesmo tempo, estar correndo uma ação aqui na Justiça Brasileira. E não há como você impedir. O que vai acontecer? É uma corrida contra o tempo. Isso também acontece na homologação de outras sentenças. É quem chegar primeiro. Se você conseguir homologar primeiro, vale o laudo homologado. Se a ação no Judiciário Brasileiro acabar primeiro e transitar em julgado, vale ela e a homologação não vai adiante. Se tentou, então, impedir a continuidade dessa ação, e isso não foi permitido porque é do nosso sistema. Então, nós tivemos outras medidas cautelares pedidas para garantir a futura execução que não foram deferidas, e esse MC 15398 não é num caso de arbitragem, é num caso comercial. Havia uma ação em curso aqui,
e havia essa mesma ação já decidida na Inglaterra e o pedido de homologação em curso. Então, se tentou impedir a continuação do pedido de homologação. De novo, o STJ disse que não há litispendência internacional. E tem esse pedido aqui que é interessante, porque é prévio, foi um pedido de arresto de bem para garantir o futuro da execução da sentença estrangeira, mas não havia ainda sido iniciado o processo de homologação. Também foi indeferido. Então, o artigo 4 mudou a realidade, como eu disse. Uma coisa é você ter a certeza de que, mesmo havendo um laudo arbitral estrangeiro que lhe condenou a pagar uma determinada quantia, somente depois que acabar o processo de homologação é que você vai ser obrigado a cumpri-lo. Outra coisa, que é a situação atual, é a possibilidade de, logo ao início da ação de homologação do laudo arbitral estrangeiro, haver uma medida cautelar, haver um pedido deferido, não é que seja fácil, mas ainda assim é possível, deferido, fazendo um arresto de bens, penhorando alguma coisa e colocando os bens do devedor já em garantia do futuro da homologação. Então, eu acho que esse é um ponto importante e que mudou, sem dúvida, a situação. Então, aqui sobre esse efeito econômico. E eu acho que, considerando o nosso tempo, eu não sei como é que está a contagem, me disseram que era em torno de 50 minutos, eu deixei uns minutos finais, se houver alguma pergunta. Eles me pediram que, se alguém fizer essa pergunta, eu a repita, porque estão gravando o que eu estou falando, que eu estou com o microfone. Então, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, eu estou à disposição. O Ministério da Justiça, hoje tem um departamento chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, DRCI, que é o responsável pela cooperação e, pela lei, é a autoridade central brasileira para a maioria dos tratados, a menos que o tratado tenha designado uma autoridade específica. Se você quiser maiores informações, a página é o www.mj.gov.br/DRCI. Uma última coisa, eles têm um manual da cooperação internacional que está disponível online e tem as principais informações sobre a cooperação, principais requisitos país a país, daqueles países com os quais se trabalha mais. É uma fonte muito boa sobre esse assunto, porque são hoje os responsáveis pela cooperação. Doutora, a senhora falou em 10 mil ações de homologação da STJ. Quantas seriam ao longo do total? Eu disse, me perguntaram sobre o número atual das sentenças estrangeiras. A numeração das sentenças estrangeiras tem em torno de 10 mil, ou seja, o STJ até hoje já teve em torno de 10 mil pedidos de homologação de sentença estrangeira. Desse total, em torno de 50 são laudos arbitrais estrangeiros. O número é muito menor, não há dúvida, mas há um fator importante, é porque na arbitragem, de um modo geral, o cumprimento é espontâneo. As partes estão envolvidas no comércio internacional. As partes se relacionam comercialmente várias vezes, têm interesse em que as suas relações comerciais sejam preservadas. Então, é normal não haver tantos laudos que o devedor não quer pagar. Mais alguma? Pois não. Na realidade, a terminologia, a gente sempre ouve sentença arbitral e laudo, né?
A senhora sempre usou... Laudo arbitral estrangeiro. Por que usa essa terminologia de laudo para mim? Laudo seria de um perito, né? Olha, porque me perguntaram por que da terminologia com relação a laudo arbitral e sentença arbitral. A lei de arbitragem achou importante marcar que é uma sentença. Então chamou o resultado de uma arbitragem de sentença arbitral. Mas eu acho que eu me acostumei com os modos antigos, porque no exterior nós chamamos de arbitral award, que é resultado, que não é decision, não é arbitral decision, é sempre arbitral award. Então eu continuo chamando ele de laudo arbitral. Nós vemos no STJ eles chamarem de laudo arbitral também, não estou sozinha. Não tem uma explicação lógica absoluta. Eu acho que é a mesma coisa. O laudo arbitral estrangeiro se equipara a uma sentença. No Brasil, se gosta de dizer, por causa da lei, a lei usou essa terminologia, sentença arbitral. Eu não estou com a lei aqui comigo, mas eu teria que olhar se ela também chama reconhecimento do laudo arbitral estrangeiro. Quem tem a lei aí? Enfim, eu confiro isso, deixo para vocês esse dever de casa. Confiram se nos artigos 34 e seguintes, que agora me deu um branco, se eles estão chamando de laudo ou se eles estão chamando de sentença. De qualquer maneira, é a mesma coisa. Tá? Uma outra questão, em relação a essa conformidade, que aí, porque o árbitro, ou a homologação, né, dessa sentença arbitral, em relação à presença ou não da cláusula promisória. Porque, por exemplo, se num determinado ramo de negócio, que é esse costume, já é usual que os conflitos sejam resolvidos. Sempre, nesse sentido, não? Não, sempre há necessidade de haver a cláusula. E ela vem no contrato. Às vezes o que não está claro é se foi rubricada, se foi assinada. Porque às vezes os contratos, principalmente na compra e venda, há uma troca contínua. E nem sempre, até a gente tem uma expressão chamada batalha das formas. Quando alguém faz uma oferta e atrás da oferta tem suas condições, e o outro rebate e atrás tem outras condições e elas colidem. Então, nesse sentido, se você coloca no contrato que vai usar uma determinada câmara, se você faz contratos de uma determinada área, que são sempre esses contratos já prontos das câmaras, que já tem a cláusula embutida, o que se pergunta é se houve uma manifestação expressa daquela parte naquele contrato, daquilo que está um pouco já impresso. Então, há uma área cinzenta nesse sentido. Mas é claro que a maioria das cláusulas vem bonitinha, assinada dentro de um contrato previamente negociado. Tá? Então a lei, obrigada, a lei fala em reconhecimento de sentença arbitral estrangeira. Mas o STJ usa muito a expressão laudo arbitral estrangeiro. Então vocês veem que a terminologia, a lei teve esse propósito de acabar com a grande divergência que havia sobre a natureza do laudo arbitral e diz que é sentença. Essa razão... O quê? Isso, é o que ela estava dizendo. A lei fala em sentença arbitral. O STJ é que troca e se refere aos laudos arbitrais estrangeiros. Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor.